Olá, pessoal! Aqui é a Liliane, professora de Geografia, e essa aula é referente ao PET 2, primeira semana do sexto ano. Essa aula serve tanto para o sexto ano regular, quanto para o sexto ano de ensino integral, quanto para o sexto ano de modalidades especiais, ou EJA. Então, as informações aqui dos slides foram baseadas no PET 2, mas também foram complementadas informações pela professora. Então, primeiramente, vamos trabalhar o conceito de região. A palavra região é derivada do latim regere, ou seja, trazendo assim a ideia de regência e regra. Portanto, a gente pressupõe que uma região é uma área regida por regras. Região é uma parte do espaço cujas áreas internas apresentam características comuns, que diferem essa área do externo. Logo, para alguma coisa pertencer a uma região, essas coisas têm que ter as mesmas características, ou características comuns, do qual a gente perceba que nessa área, nessa região, tem essas características e que nas outras áreas ao redor não existe essas características. Portanto, aquilo ali caracterizaria essa determinada região. Então, uma região é apenas uma área dividida? Não. O conceito de região é mais do que apenas uma divisão em área. Ele demonstra uma ação transformadora do homem sobre um determinado ambiente. Ou seja, uma região é composta pelas características físicas, estrutura da população e suas atividades econômicas. Portanto, uma região ela é composta também pelas modificações feitas pelo homem. A gente sabe que o homem é um dos maiores modificadores aí do ambiente. Então, a região ela não é formada apenas pelas características físicas do local, mas também pelas características modificadas pelos seres humanos. Regionalizar. Regionalizar é uma forma de dividir uma área em regiões. As regionalizações se modificam conforme as mudanças no território, tornando-se um instrumento para sua gestão. Portanto, a gente pode hoje fazer uma determinada divisão, em regiões e daqui a algum tempo essa divisão não ser mais adequada. Então, a gente vai ter que rever essa regionalização. No Brasil, por exemplo, já existiram mais de 5 regionalizações diferentes do território brasileiro. Então, essas regionalizações mostram o quanto o território pode mudar ao longo do tempo. E as regionalizações são um importante instrumento para a gestão, porque a partir de quando nós conhecemos as áreas, é mais fácil poder cuidar delas. Imagine como seria governar um território tão grande como o Brasil sem que houvesse as divisões? Então, para que regionalizar? Um dos objetivos da regionalização é facilitar o planejamento governamental. Assim, é possível propor ações que afetarão diretamente uma região, tais como o uso e ocupação das áreas, infraestrutura, divisão econômica dos recursos, etc. Então, as características de uma determinada região vão fazer com que ela demande uma determinada infraestrutura, por exemplo. Então, uma grande cidade vai precisar de uma infraestrutura muito grande, rodovias, transporte, etc. Agora, uma pequena cidade precisa de uma grande infraestrutura de estradas? Não. Então, isso aí vai depender do que cada região necessita. Critérios da regionalização. Toda regionalização utiliza pelo menos um critério. Critério é aquilo que serve de base para comparação, ou seja, é o modo pelo qual analisamos alguma coisa. Então, se eu preciso dividir uma região, então eu tenho que adotar um critério. O que eu vou considerar que aquele local tem em comum que vai diferenciar dos demais para poder fazer essa regionalização? Então, ela pode ser realizada comparando as características econômicas, demográficas, que é da população,
naturais, como do relevo, clima. As primeiras regionalizações. Então, as primeiras regionalizações foram criadas pelos franceses, que associavam as regiões às características naturais. Um exemplo disso é Champagne, uma província da França, do qual o clima e o relevo favorecem o cultivo de vinhos especiais, que chamamos ainda hoje de champanhe, muito utilizados para as comemorações. Então, é comum a gente encontrar o champanhe em festas de casamento, festas de 15 anos, e o principal marco de utilização do champanhe, com certeza, é a época do virada do ano, né? De 31 de dezembro para 1º de janeiro. Então, o cultivo de vinhos de paladar diferenciado, que chamamos de champanhe, são produzidos tradicionalmente pelas famílias francesas há anos. Então, esse é um processo que tem mais de 400 anos que as famílias lá dessa área produzem o champanhe. Lembrando que a maior parte daquilo que a gente chama de champanhe, na verdade, é um espumante, porque o champanhe mesmo é apenas aquele produzido na região de Champagne. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no queijo Minas. Então, o queijo Minas produzido em outro estado é um queijo Minas? Então, não exatamente. O queijo do Cerro, se ele for produzido numa região que não é o Cerro, ele é um queijo do Cerro? Não. Então, existem características ambientais dos locais que fazem com que aquele determinado produto tenha um sabor diferenciado. Regionalizações brasileiras mais conhecidas. Então, existem duas regionalizações bastante conhecidas no Brasil. A primeira delas são as regiões geoeconômicas, divididas em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Os critérios utilizados foram os aspectos naturais e as características socioeconômicas. Então, esse é o mapa das regiões geoeconômicas. O número 1 é a Amazônia, o número 2 o Centro-Sul e o número 3 o Nordeste. Essa divisão, apesar dela ser bastante considerada, ela não é utilizada na prática, porque ela não utiliza os limites dos estados. A gente pode ver aqui pelos desenhos, igual o norte de Minas estaria na região Nordeste, enquanto a parte central, sul de Minas e Triângulo, estaria na área Centro-Sul. Então, para gerenciar um território dessa maneira, separando uma parte do estado para uma região e outra parte do estado em outra região, fica praticamente inviável. Então, apesar dessa divisão ser considerada muito importante, ela não vem sendo utilizada. A regionalização, que é a mais utilizada, é aquela criada pelo IBGE. Ela é a mais popular e considerada como oficial. Ela subdivide em 5 regiões, que são Norte, Sul, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Os critérios considerados são os mesmos utilizados para fazer aquela primeira divisão das regiões geoeconômicas, mais as relações econômicas e a estrutura das cidades. Lembrando que essa divisão considera os limites estaduais. Então, aqui tem um mapa dessa divisão, do qual a gente pode ver a região Norte, região Nordeste, aqui a região Norte, a região Nordeste, a região Centro-Oeste, a região Sudeste e a região Sul. Minas Gerais pertence, então, à região Sudeste. Então, outras regionalizações. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele criou aquela divisão em 5 regiões, mas ele também realizou outras regionalizações, que é uma divisão ainda maior do território. Quando se pega um estado, como Minas Gerais, e divide ele em regiões, primeiro a gente divide em regiões maiores, que são as mesorregiões. Igual eu citei para vocês, região central, Triângulo Mineiro, sul de Minas, isso são mesorregiões.
E também existem as menores, que a gente chama de micro-regiões, que consideram as áreas de influência das cidades. Minas Gerais, por exemplo, possui 12 mesorregiões e 66 micro-regiões. Então, eu trouxe aqui de exemplo a mesorregião metropolitana de Belo Horizonte, do qual Sete Lagoas faz parte, né? É esse colorido aqui de cor de rosa. Então, tem aqui todas as outras divisões, né, maiores, e eu destaquei a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, Sete Lagoas faz parte da mesorregião metropolitana de Belo Horizonte. Mas Sete Lagoas também é um exemplo de microrregião, né? No caso, ela é a cidade sede da microrregião. Então, a autonomia e a centralidade da cidade de Sete Lagoas foi considerada pelo IBGE. Por isso, ele é o município sede de uma microrregião, pois possui capacidade de influenciar outros municípios próximos. A microrregião de Sete Lagoas possui 20 municípios. O que a gente poderia caracterizar como esse tipo de influência? Por exemplo, agora nessa situação que a gente está aí do coronavírus. Qual é o local, né, que seria mais próximo, por exemplo, de Paraupeba, com leitos para poder atender a Covid-19? Ou, por exemplo, Jequitibá, Inhaúma, cidades pequenas próximas aqui. Se tiver alguém com algum caso de coronavírus, possivelmente vai ser transferido para Sete Lagoas. Logo, Sete Lagoas é o local que tem o hospital, né? Que tem a área, a estrutura maior. Então, ele comanda uma região, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, essa aqui é a microrregião de Sete Lagoas, que a gente vê alguns municípios que a gente conhece bem, ou pelo menos a gente já ouviu falar, né? Paraopeba, Caetanópolis, Sete Lagoas, Prudente de Moraes, Funilândia, Capim Branco, Matozinhos, Inhaúma, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas. Então, essas pequenas cidades próximas de Sete Lagoas, possivelmente elas não têm hospitais que conseguem atender aos casos de coronavírus. Então, assim que eles tiverem uma emergência, possivelmente para qual cidade que eles vão levar? Para Sete Lagoas. Então, a gente pode dizer que Sete Lagoas tem uma determinada influência sobre as outras cidades. Então, é isso. Terminamos a nossa aula. Então, vamos para o resumão. Aprendemos os conceitos de região e de regionalização. Conhecemos as duas principais regionalizações do Brasil, que são as regiões geoeconômicas, dividido em 3 grandes áreas, e as 5 regiões do IBGE. Vamos lembrar aqui: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E aprendemos um pouco sobre a divisão em mesorregiões e microrregiões. Então é isso, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Aperta o joinha para dar um apoio à professora, inscreva-se no canal. Tire suas dúvidas e faça comentários. Qualquer pergunta que você tiver, você pode colocar aí nos comentários. Dê o seu like e me siga lá no Instagram, @Liliane de Deus Barbosa. Obrigada e até a próxima aula.